Em uma pequena vila aninhada nas colinas do campo, vivia uma jovem chamada Sara. Ela era uma criança brilhante e curiosa, com uma determinação feroz de ver o mundo além de seu humilde lar. Apesar dos protestos de seus pais, que temiam por sua segurança no mundo, Sara partiu um dia com nada além de uma mochila cheia de alguns itens essenciais e um sonho em seu coração. Ela viajou por florestas e campos, rios e montanhas, conhecendo todo tipo de gente e enfrentando inúmeros desafios ao longo do caminho. Enquanto viajava, Sara aprendeu muitas lições valiosas sobre a natureza da humanidade e do mundo ao seu redor. Ela conheceu pessoas gentis e generosas que a ajudaram em sua jornada, e também encontrou aqueles que buscavam tirar proveito de sua ingenuidade e inocência. Por tudo isso, no entanto, Sara permaneceu fiel a si mesma e a seus sonhos, e nunca perdeu a esperança de um dia chegar ao seu destino final. A movimentada e vibrante cidade que se estendia além do horizonte. Apesar dos muitos obstáculos que encontrou e das dificuldades que enfrentou, Sara persistiu em sua busca, movida por sua crença inabalável no poder do espírito humano para superar qualquer obstáculo. E finalmente, depois de longos meses de viagem, Sara chegou às portas da cidade, com o coração cheio de esperança e os olhos brilhando com a promessa de todas as aventuras que ainda viriam. Encontrou um pequeno apartamento e começou a procurar emprego, mas era difícil encontrar algo que correspondesse às suas qualificações. Ela logo descobriu que a cidade não era tão fácil quanto ela pensava, havia muita concorrência, o custo de vida era alto e as pessoas não eram tão amigáveis quanto ela esperava. Mas Sara não era de desistir facilmente, ela estava determinada a construir uma vida para si mesma neste novo lugar. Ela teve vários biscates para sobreviver e começou a aprender mais sobre a cidade e seu povo. Lenta mas seguramente, ela começou a fazer seu nome e logo recebeu uma oferta de emprego em uma empresa local. Sara trabalhou duro e se dedicou ao trabalho, e rapidamente subiu na hierarquia para se tornar uma das funcionárias mais valiosas da empresa. Ela era respeitada e admirada por seus colegas e logo recebeu uma promoção para um cargo mais alto. Enquanto se acomodava em sua nova vida, Sara percebeu que a cidade não era tão ruim assim. Ela fez amigos e encontrou um senso de propósito e pertencimento em sua nova casa. Ela estava feliz e contente, e sabia que havia tomado a decisão certa ao deixar sua pequena aldeia para perseguir seus sonhos. Os anos se passaram e Sara se tornou uma empresária de sucesso e, eventualmente, até abriu sua própria empresa. Mas ela nunca esqueceu suas origens humildes e as lições que aprendeu em sua jornada. Ela sempre voltava para sua aldeia para visitar seus pais e velhos amigos, e sempre fazia questão de retribuir à comunidade que a criou. No final, Sara percebeu que sua jornada não era apenas chegar ao seu destino, mas também o crescimento e a autodescoberta que ela experimentou ao longo do caminho. Ela havia aprendido que o verdadeiro sucesso na vida não vem de alcançarmos nossos objetivos, mas da coragem e determinação que demonstramos ao persegui-los. E agradeceu por ter tido a oportunidade de viver sua própria história, repleta de aventuras, desafios e, por fim, triunfo. História 2. A próxima vítima. A noite estava escura e tempestuosa quando Jane voltou do trabalho para casa. Ela sempre teve medo do escuro, mas nunca esteve tão apavorada quanto naquele momento. Enquanto caminhava pela rua deserta, não conseguia se livrar da sensação de que alguém a observava. Ela apressou o passo, mas a sensação só se intensificou. Ela podia ouvir o som de passos atrás dela, cada vez mais perto. Jane começou a correr, mas os passos atrás dela estavam ficando mais altos e rápidos. Ela podia ver uma figura escura avançando sobre ela, e ela sabia que não seria capaz de ultrapassá-la. Assim que a figura estava prestes a agarrá-la, ela viu uma luz à distância. Era a luz da varanda da frente. Ela correu em direção a ela o mais rápido que pôde, procurando as chaves no caminho. Quando destrancou a porta e a fechou atrás de si, deu um suspiro de alívio. Ela estava segura. Mas ela sabia que a figura ainda estava lá fora, observando-a. Jane passou o resto da noite trancada em casa, com muito medo de se mexer. Ela não sabia quem era a figura ou o que ela queria,
mas sabia que tinha que descobrir antes que fosse tarde demais. No dia seguinte, Jane foi à polícia e relatou o incidente. Mas eles não acreditaram nela e disseram que provavelmente era apenas sua imaginação. Determinada a chegar ao fundo do mistério, Jane decidiu investigar por conta própria. Ela lembrou que tinha visto uma câmera na esquina de sua rua e decidiu verificar a filmagem. Para seu horror, ela viu a figura da noite anterior, clara como o dia. Era o vizinho dela, o Sr. Smith. Ela não podia acreditar. Ele sempre foi tão amigável e gentil, mas agora ela sabia que havia algo sombrio e sinistro à espreita sob a superfície. Jane sabia que tinha que agir rápido antes que o Sr. Smith pudesse machucar mais alguém. Ela reuniu todas as evidências que pôde e foi à polícia novamente. Desta vez, eles acreditaram nela e prenderam o Sr. Smith. Descobriu-se que ele a perseguia há meses e era ele o responsável pelas estranhas ocorrências que aconteciam na vizinhança. Jane ficou aliviada com o fim do pesadelo, mas não conseguia se livrar da sensação de que havia escapado por pouco de um destino terrível. Ela sabia que nunca mais seria a mesma, mas pelo menos estava viva. Ao olhar pela janela para o mundo lá fora, ela não pôde deixar de se perguntar quem estava lá fora, observando e esperando pela próxima vítima. História 3: O mundo em caos. A cidade estava um caos. As pessoas corriam, gritavam e tentavam se abrigar da ameaça desconhecida que caíra sobre elas. Ninguém sabia de onde vinha ou o que queria, mas uma coisa era certa: estava destruindo tudo em seu caminho. O detetive James era uma das poucas pessoas ainda nas ruas, tentando entender a loucura. Ele estava na polícia há mais de 20 anos e tinha visto algumas coisas terríveis em seu tempo, mas isso era diferente de tudo que ele já havia encontrado. Enquanto dirigia pelas ruas desertas, ele viu prédios em ruínas, carros capotados e corpos caídos nos escombros. Ele sabia que tinha que encontrar a fonte da destruição e detê-la antes que fosse tarde demais. Ele recebeu uma ligação do departamento de polícia, direcionando-o para um local onde a ameaça parecia estar concentrada. Ao chegar lá, viu que era uma velha fábrica abandonada na periferia da cidade. James decidiu investigar a fábrica, mas ao entrar no prédio teve uma sensação de mau agouro. Estava escuro, mofado e estranhamente silencioso. Ele podia ouvir seus próprios passos ecoando pelos corredores vazios. Enquanto avançava pela fábrica, ele viu algo que o gelou até os ossos. Havia um portal grande e brilhante no centro da sala. Parecia ser a fonte da destruição. James sabia que tinha que parar o portal, mas não sabia como. Ao se aproximar, pôde sentir a energia que emanava dela, como uma força tentando afastá-lo. Quando estava prestes a desistir, viu uma figura do outro lado do portal. Era um homem, e ele estava segurando algo em sua mão. James não conseguia ver o que era, mas sabia que era a chave para fechar o portal. O homem do outro lado do portal parecia estar em algum tipo de transe, e James sabia que tinha que tirá-lo dele. Ele gritou para o homem, tentando chamar sua atenção, mas o homem não respondeu. James sabia que teria que passar pelo portal para alcançar o homem, mas não sabia se conseguiria voltar. Ele respirou fundo e atravessou o portal. Ao emergir do outro lado, viu o homem com mais clareza. Ele estava segurando um cristal grande e brilhante, e era a fonte do poder do portal. James sabia que tinha que pegar o cristal e destruí-lo. Ele se lançou para o cristal, mas o homem lutou ferozmente. James podia ver que o homem não estava no controle de si mesmo, e ele sabia que tinha que ter cuidado para não machucá-lo. Finalmente, James conseguiu pegar o cristal e esmagá-lo no chão. O portal começou a encolher e a energia se dissipou. A fábrica começou a desmoronar ao redor deles, mas James sabia que eles tinham que sair antes que fosse tarde demais. Ele agarrou o homem e o arrastou pelo portal, de volta para o outro lado. Quando emergiram, a fábrica desabou atrás deles e a ameaça finalmente acabou. James olhou para o homem e viu que era um cientista que estava trabalhando em um experimento perigoso que deu errado. Ele estava tentando abrir um portal para outra dimensão, mas havia perdido o controle dele.
O cientista ficou horrorizado com o que havia feito e prometeu se entregar e assumir a responsabilidade por seus atos. James sabia que haveria muita limpeza para fazer, e muitas vidas foram salvas, graças aos atos heróicos de James. História 4. O culto macabro. Era uma típica noite de verão na pequena cidade de Millfield. As pessoas estavam fora de casa, aproveitando o clima quente e a tranquilidade de sua comunidade. Mas essa paz estava prestes a ser quebrada. A detetive Emily foi a primeira a chegar ao local do crime. Ela havia sido chamada a um parque local, onde o corpo de uma mulher havia sido encontrado. Ao se aproximar do corpo, ela pôde ver que a mulher havia sido brutalmente assassinada. Emily era uma detetive experiente, mas até ela ficou chocada com a brutalidade do crime. Ela sabia que este não seria um caso fácil de resolver. Ao examinar o corpo, ela notou algo estranho. Havia um símbolo esculpido na carne da mulher, um símbolo que ela nunca tinha visto antes. Ela sabia que esse símbolo poderia ser a chave para encontrar o assassino. A investigação de Emily a levou a um culto local, que usava esse símbolo em seus rituais. Eles eram liderados por um homem chamado John, que parecia ter um poder carismático sobre seus seguidores. Conforme Emily se aprofundava, ela descobriu que John tinha um histórico de violência e havia cumprido pena na prisão por agressão. Ela também descobriu que várias mulheres haviam desaparecido na área nos últimos meses e temia que pudessem estar ligadas ao culto. Emily sabia que tinha que agir rápido antes que o culto pudesse prejudicar mais alguém. Ela reuniu sua equipe e se preparou para invadir a sede do culto. Ao entrarem no prédio, encontraram resistência dos membros do culto. Mas Emily e sua equipe conseguiram dominá-los e prender John. Durante o interrogatório, John se recusou a falar, mas Emily encontrou evidências suficientes para provar que ele era o assassino. Ele não era apenas um líder de culto, mas um assassino em série que vinha matando mulheres jovens há anos e usando o culto como disfarce. O julgamento foi rápido e John foi considerado culpado e condenado à prisão perpétua. As famílias das vítimas finalmente encontraram um desfecho, e a comunidade pôde respirar aliviada ao saber que o assassino estava atrás das grades. Mas Emily não conseguia se livrar da sensação de que ainda havia algo mais no caso. Ela não pôde deixar de se perguntar se havia outros membros do culto que estavam envolvidos nos assassinatos e ainda estavam foragidos. Emily jurou nunca parar de buscar a verdade e trazer justiça às vítimas e suas famílias. Ela sabia que o caso a perseguiria pelo resto de sua carreira, mas também sabia que havia feito tudo ao seu alcance para manter sua comunidade segura.